SBAL Podcast. Realização: SBAL, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. AD Estúdio, solução em tecnologia. Olá pessoal, aqui é Pedro Mendes Castro, engenheiro agrônomo da SBAL, e vamos dar início a mais um episódio do podcast SBAL, dessa vez entrevistando a bióloga Kathleen Gralla, da Unipampa, na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul. Ei, Kathleen, muito obrigado por estar presente no nosso podcast. É uma satisfação e uma honra recebê-la aqui no nosso programa. A honra toda minha, Pedro. E dessa vez, né, na condição de entrevistada, o que é uma satisfação ter uma pessoa como tu fazendo essa parte de saber um pouco mais a meu respeito. Eu que fico honrado de te entrevistar. Você que tem uma história relativamente recente na SBAL, porém com grandes contribuições que todos sabem, ela é a idealizadora, coordenadora, executora da roda de conversa da SBAL, mas nós vamos chegar lá. Antes de chegar lá, nós gostaríamos de conhecer um pouco mais de você, qual a sua formação acadêmica, o que te levou a se interessar e participar na SBAL, enfim, conte um pouquinho da sua vida antes da SBAL, por favor. Bom, Pedro, então, eu sou secretária executiva formada e bióloga, com especializações na área de gestão ambiental. E por ter essas duas formações, eu acabei ingressando na Unipampa, fiz o concurso da Unipampa como técnica administrativa e acabei desenvolvendo as minhas atividades na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E nesse espaço eu consegui unir as minhas duas formações e comecei a desenvolver projetos na área ambiental. Sempre fui uma apaixonada pelos temas da educação ambiental, já trabalhava antes em outras atividades, sempre com a educação ambiental, especialmente a relação com as árvores sempre foi algo muito caro para mim, e tanto que o meu trabalho de graduação foi exatamente a implantação de uma unidade de conservação na minha cidade, visto já essa preocupação que eu tinha com esses espaços. E fui trilhando esse caminho, sempre desenvolvendo trabalhos de forma voluntária. Isso me levou a essa identificação com a extensão universitária. E lá tive a oportunidade de desenvolver projetos na área ambiental. Nós iniciamos lá pela preocupação que tínhamos com a arborização da nossa cidade, considerávamos precária e com carência de manutenção, manejo. Iniciamos um projeto de pesquisa de inventário ambiental da cidade de Bagé, onde, com a universidade e vários segmentos da comunidade, nós oferecemos gratuitamente um trabalho de 2 anos fazendo o inventário das árvores da nossa cidade. Nessa ocasião, enquanto nós estávamos lá fazendo o trabalho de campo, a população constantemente vinha até nós pedindo informações, o que é isso, o que está acontecendo e sobre essa árvore e tudo mais. E ali nós nos dividimos nas equipes, alguns fazendo o levantamento de dados e outra pessoa sempre conversando com as pessoas da comunidade. Com isso, a gente sentiu a necessidade de desenvolver um trabalho na área de educação ambiental. E aí criamos o programa Arborização Urbana, Cidadania e Sustentabilidade. E esse programa ele foi bastante abrangente na nossa cidade e começamos a criar diversos projetos, trabalhar com escolas, com vários segmentos, com grupos de idosos, inclusive, vendo que aquele processo de sensibilização transformava as pessoas. E na época nós tivemos uma sacada em 2016, quando nós iniciamos esse projeto, recém estavam começando a se utilizar os QR Codes aqui. Era uma novidade, algo que as pessoas nem sabiam ainda lidar muito bem. Hoje é a coisa mais presente na nossa vida, né?
E nós tivemos a iniciativa de criar um projeto chamado QR Code na arborização urbana. E fizemos a identificação foi uma necessidade a partir daquele inventário arbóreo. E nós entregamos para a prefeitura, mas sentíamos necessidade dele chegar até a comunidade. Criamos esse instrumento, fazendo o mapeamento de espécies nas praças, colocando esse QR Code que levava a maiores informações sobre aquelas espécies, para que a comunidade, aquela que não tivesse alguém ali próximo, que pudesse informar que espécie era aquela, que árvore, como se comportava aquela árvore, todas as curiosidades, essa pessoa pudesse, de forma própria, descobrir essas informações. E esse foi um projeto assim, bastante inovador, simples e inovador para a época, né? E teve bastante resultado assim, no sentido de promover essa popularização daqueles dados científicos. E com essa experiência nós fomos convidados para um Fórum Gaúcho de Arborização, oportunidade em que eu tive contato com o pessoal da SBAL. Você teve contato com o Mundo SBAL? O Mundo SBAL. Aliás, os meus colegas lá, que desenvolvem trabalho também, Tanira e Norton, pessoas muito abnegadas na comunidade, estiveram no congresso de João Pessoa, apresentando essa experiência, que foi considerada uma experiência exitosa, né, em Bagé. E a partir disso, bom, o Flávio Barcelos, que é o meu querido padrinho, a nossa referência, o senhor SBAL, né, levei-o até para ministrar uma palestra numa semana do meio ambiente. Já nos tornamos amigos para sempre lá naquela oportunidade. E ele já me disse, guria, naquele jeito dele, né? Guria, tu tem que entrar para a SBAL, porque a SBAL é um portal de muitas possibilidades que se abre. E eu achei interessante, digo, olha, eu acho que é isso que eu estou buscando, né? Eu me sentia junto desse pequeno grupo muito solitária nesses trabalhos lá que a gente desenvolvia lá numa cidade interior do Rio Grande do Sul. Aí, nesse sentido, eu ingressei na SBAL, comecei a participar de grupos, existe um grupo chamado Árvores Humanas ali com pessoas, né, de todo o país, referências. Ali eu já comecei a aprender muita coisa. E nesse tempo, isso foi 2018, segui nesses trabalhos lá, fazendo outro projeto também bastante diferenciado que nós fizemos, foi arborização urbana e inclusão social, onde já nós demos um passo a mais nesse trabalho dos QR Codes na arborização, que foi promover ferramentas de acessibilidade para aquelas pessoas com deficiência auditiva ou deficiência visual também pudessem acessar essas informações. Então, nós criamos vídeos em Libras para atender esse público que consegue uma compreensão, embora que as pessoas dissessem, olha, mas por que vocês estão fazendo vídeo em Libras se está escrito ali a respeito daquela espécie, numa outra modalidade de placas que nós fizemos? Porque, a partir desse projeto, eu entendi que as pessoas desse grupo ficam muito à parte na compreensão de muitas informações que, para nós, são usuais. Então, a linguagem própria deles amplia a sua compreensão a respeito daquele tema. E aí fizemos também placa em braille para as pessoas com deficiência visual. E foi um sucesso esse nosso projeto lá nessa cidade do interior, lá longe. Recebemos certa vez, casualmente, eu estava passando nessa praça onde tem o projeto um dia, e estava uma pessoa, um rapaz cego que estava visitando a cidade com a sua mãe, e ele experienciando ali o projeto. E eu cheguei para abordá-los, para conversar, tinha ficado muito feliz de presenciar aquela cena, alguém realmente desfrutando daquele projeto. E ela me disse, olha, nós somos do Rio, a gente viaja muito pelo Brasil e eu nunca tinha visto um projeto como esse. Então, parabenizo pela iniciativa, porque nós ficamos à parte de muitas coisas que queremos saber. São marginalizados. Marginalizados. Então, aquilo para mim foi uma
uma satisfação pessoal muito grande ver a efetividade, né, do trabalho. E por conta assim, desse envolvimento com a SBAL, certa vez, logo que iniciou a pandemia, houve uma mobilização num desses grupos de WhatsApp, o Árvores Humanas, bastante importante, em que o próprio Luiz Otávio, no LO, nosso amigo, né, fez uma provocação no grupo. E agora, iniciou a pandemia, nós todos estamos reclusos em casa, o nosso trabalho é na rua, é no contato com as árvores, no contato com as pessoas. O que nós vamos fazer agora para não ficar aqui só reféns disso, né? E aí esse grupo começou a pensar numa estratégia, e eu, como estava trabalhando com o tema de popularização científica, me prontifiquei juntamente com esse grupo em iniciarmos um trabalho virtual, online, em que a gente montaria um tema, convidaria algum especialista para abordar esse tema e as pessoas poderiam debater virtualmente. Tudo ainda no início eram muito complexas as ferramentas virtuais, hoje todo mundo domina facilmente, né? Mas ainda não se dominava muito, e eu, por estar na universidade já trabalhando com essas ferramentas, me prontifiquei naquele grupo em auxiliar nesse processo. Bom, fizemos a primeira, já foi um sucesso. Histórias das árvores contadas por arboristas. Teve já um público enorme participando ali, porque as pessoas estavam sedentas de interagir, estava todo mundo preso, né, nas suas casas. E, a partir daquela, como se percebeu assim, que foi muito positivo, já se deu o start para a segunda. O professor Demóstenes, inclusive, colaborou inicialmente, cedendo a plataforma do Google Meet, da institucional dele. Mas aí ele falou, bom, esse primeiro e o segundo eu consigo auxiliar, mas a partir dos próximos já fica uma carga muito pesada para mim, que tenho vários compromissos. E eu também, trabalhando na universidade, me prontifiquei. Não, podemos assumir isso e levar junto com a universidade. A SBAL, que estava nesse processo de não querer parar, o presidente Sérgio Chaves, tem que ser dado, né, o mérito às suas ações. Ele sempre foi uma pessoa que buscou algo a mais. E se alguém fala para ele, propõe alguma ideia ou larga alguma semente de alguma coisa, ele escuta, sai lá para o seu trabalho, para a sua casa e retorna logo em seguida. Vamos fazer, dá para fazer assim, vamos levar em frente esse projeto, e dá toda a autonomia para que isso aconteça. E assim aconteceu. E na época eu me reuni com essa comissão, feita por algumas pessoas que compunham a SBAL, e nós começamos a planejar temas. E a minha universidade, a Unipampa, então, ficou encarregada. Nós criamos um projeto de extensão chamado Rodas de Conversa sobre a Arborização Urbana, em que nós fornecemos toda a estrutura virtual para a produção. E eu, particularmente, me comprometi com a coordenação desse trabalho, faço a apresentação, intermediação com os convidados, mas com todo o suporte de uma equipe técnica ligada à SBAL, que conhece as pessoas, os profissionais da área que são referências, faz esses contatos, que sabe temas que são importantes para serem trazidos. E, além disso, a gente ouve aquele público que está conosco, quando nós disponibilizamos um formulário para acompanhamento, né, desse público que está presente nas atividades online. E ali já solicitamos sugestões de temas para serem abordados. Resultou que isso se deu num trabalho muito consistente, que acabou dando uma amplitude muito grande para a SBAL, que alcançou públicos que não se esperava, chegou na casa das pessoas, chegou no momento em que as pessoas estavam acuadas dentro das suas casas, ainda sem saber o que fazer, e a partir daí ganhamos muitos aliados.
Até o momento foram realizadas quantas rodas de conversa? Quem batizou essa atividade com esse nome? E você faz ideia de qual o público alcançado até então? Bom, as rodas de conversa sobre arborização, no começo, junto com esse grupo, nós começamos a discutir como vamos chamar. Bom, vai ser uma roda de conversa. E o nosso foco é a arborização urbana, fomos muito objetivos, né, na criação desse nome. O grupo que faz parte e foi pioneiro na criação, ele foi composto, o Luiz Otávio Pedreira foi a pessoa que um dia deu o start lá e chamou, teve a incumbência de reunir esse grupo. A Eliane Guaraldo também, uma pessoa que já tinha fomentado que isso acontecesse dentro da SBAL, e a Eliane, junto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, também é uma parceira na execução dessas rodas de conversa. Temos também o Fernando Periotto, colaborou muito, o Flávio Teles está sempre conosco, o Sidney auxiliou lá no processo, no início. E tivemos o Flávio Barcelos, alguém também que é bastante importante em trazer pessoas que são expoentes para trabalhar, para apresentarem os temas, né? E na sequência o Ramis Teti, que é o nosso diretor de comunicação, né, da SBAL, vem trabalhando fortemente, se uniu agora, junto comigo, nós fazemos o planejamento dessas rodas de conversa, seguindo uma sequência de temas que estão encadeadas e fazem sentido para levar para técnicos, para a população leiga, né, esse olhar sensível para a arborização. E o presidente Sérgio Chaves foi fundamental nesse processo, porque acreditou e o tempo inteiro disse, olha, façam o que precisam da SBAL. E está sempre pronto para isso. E nós, então, fizemos um trabalho de muito sucesso de popularização. Nós já temos 53 episódios. Uau. Ontem, na minha apresentação, que nós tivemos um painel das universidades, e estavam os professores ali, a Aline e o professor João Vicente Latorraca, que são da pós-graduação, né, fazendo uma apresentação das pós-graduações na área. Eu disse, olha, quem ainda não puder entrar nos cursos aí da pós-graduação, pode começar se pós-graduando assistindo rodas de conversa. Estão todas gravadas? Todas gravadas, disponíveis no YouTube da SBAL, e realmente é uma verdadeira aula que se pode ter lá para aprender tudo sobre a arborização. Kathleen, ainda nessa linha, nós tivemos ontem aqui no 25º Congresso Brasileiro de Arborização Urbana uma apresentação de um convidado do Reino Unido que reforçou muito na sua fala a necessidade de se levar ao conhecimento da população o que é a árvore e principalmente o que é o profissional que cuida de árvore, o arborista. Uhum. As pessoas não sabem que existe essa profissão. As pessoas não falam em cultivar árvore, falam em plantar árvore como se fosse o plantio a única atividade inerente ao processo de arborizar e criar espaços verdes nas cidades. Como que você vê o papel da SBAL nesse trabalho de esclarecimento, de, vamos dizer, educação mesmo, não é uma educação formal, mas é uma educação do público quanto à importância das árvores e principalmente quanto à importância do profissional devidamente capacitado para cultivar e cuidar das árvores nas cidades? Pois então, Pedro, se eu como bióloga já tinha esse olhar para as árvores e cresci aprendendo esse amor, né, pelas árvores, entendendo esse processo, não só o plantar, mas o cultivar, o amar as árvores, né? E me via assim, sempre imbuída nesse processo de querer estar dentro da minha cidade, na minha comunidade,
fazendo o que tivesse ao meu alcance para essa melhoria, para esse entendimento, como eu disse, muitas vezes me sentia um pouco isolada nesse trabalho, afora algumas pessoas como eu, lá na minha cidade, que tinham essa dedicação toda. E ontem, conversando com o Daniel Caiche, que é um dos episódios do nosso SBAL Podcasts, quando ele contou a sua experiência pessoal, que disse que também tinha todo esse trabalho, esse interesse, essa dedicação ao que ele fez com o processo da Política Nacional de Arborização, essa busca que ele tinha, ele disse que quando encontrou a SBAL, ele disse que se identificou tanto e disse assim, encontrei a minha tribo, é aqui o meu lugar, é aqui o meu espaço, aqui estão as pessoas que fazem sentido para mim. Aquilo clareou muito para mim também o processo que me aconteceu quando eu descobri a SBAL. Eu, na verdade, descobri a minha tribo, as pessoas que fazem sentido e que reforçam todo esse empenho pessoal que eu tinha ao longo da minha vida e muitas vezes me sentia perdida nesse processo, querendo mais, querendo saber mais, querendo conhecer mais, querendo encontrar mais pessoas assim. E foi nesse espaço da SBAL que eu encontrei a minha tribo. E vejo a SBAL como uma sociedade, uma instituição importantíssima nesse processo, que tem feito um trabalho hercúleo no sentido de fazer com que as cidades compreendam a importância disso e o que isso representa na qualidade de vida dos espaços urbanos, da vida do cidadão, das pessoas, e o quanto é fundamental nós termos esse olhar sensível e esse trabalho profissional para lidar com essa, que eu considero um ser que faz parte, assim como nós, divide esse espaço. Mas para aqueles que ainda não compreenderam isso e veem as árvores urbanas como mais um equipamento urbano das cidades, né? As que está lá junto com os postes, com as placas, com as tubulações, com a fiação e com tudo mais, mas é um elemento que se diferencia nisso tudo, que ameniza as nossas angústias, que nos faz sentir melhores naqueles momentos em que ficamos ansiosos e que nos dá a tranquilidade que nós necessitamos nesse momento em que a gente tem experienciado na humanidade. Uma humanidade muito ansiosa pelas coisas que aconteçam, muito vivendo aquela vida virtual. E eu, nos meus trabalhos de educação ambiental, eu falo, né, para a juventude, para aqueles que estão hiperconectados hoje, e eu digo, olha, é muito importante isso, né? Não desconsiderem. Vocês estarem conectados com o mundo é uma coisa que traz benefícios, traz crescimento, mas cuidado também. E eu sugiro e espero que vocês se desconectem um pouco dessa vida virtual, que muitas vezes nos causa angústias e ansiedades, e se reconectem com a natureza, com o mundo em que vocês vivem, um mundo concreto que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e as árvores são os elementos principais para isso. Então, a SBAL foi o espaço acolhedor que me ampliou todo esse processo de entendimento, que reforçou a minha qualificação profissional e me abriu janelas enormes profissionais. O fato é de ter assumido, né, ontem, muito feliz, uma grande responsabilidade que estou assumindo junto com a querida Analícia, né, uma pessoa bastante comprometida também. E quando me convidaram, eu fiquei um pouco assustada, porque eu sou muito jovem na SBAL ainda, na Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, mas não por isso alguém que não está no mesmo patamar de carinho, de acolhimento, de entendimento com essas pessoas como tu, Pedro, que é um sênior, uma referência, assim como a Maria Alice, muito querida, o Flávio Barcelos, meu padrinho, tantas outras pessoas que
têm uma trajetória toda de contribuição, que abriram esses espaços, que sedimentaram esse caminho que hoje pessoas como eu estão entrando e querem fazer mais. E eu não posso deixar de fazer a referência a uma das pessoas que considero a mais importante nesse processo, que deu todo esse start, que foi Maria do Carmo Sanchotelli. Com certeza. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, ela era sensacional. Sensacional. Coincidentemente, a minha interação com a SBAL também se deu em busca de conhecimento. Conhecimento sobre árvores, o que 20 e poucos anos atrás era muito mais difícil. Mas, aproveitando esse gancho, eu primeiro gostaria de te parabenizar por ter sido escolhida e eleita ontem a vice-presidente da SBAL para o período de 2024 a 2026. Parabéns. Acho que a SBAL está precisando de gente nova em sua diretoria. É bom ver pessoas novas se envolvendo com a condução da nossa organização. Isso, de certa forma, rejuvenesce a nossa sociedade. E, ainda nesse tema, o que vocês pretendem fazer, como vocês pretendem conduzir a sociedade nesses 3 anos que estarão à frente dela? Então, Pedro, em primeiro lugar, com o suporte daquelas pessoas que trilharam todo esse caminho, né? E sabem hoje, né, o que é necessário para que a gente melhore ainda mais a condição do nosso parque arbóreo, das árvores das nossas cidades. Mas se pretende, eu e Maria e Ana Alicia somos de instituições de universidade, né? Então, se quer assim, se reforçar muito o caráter científico, as pesquisas que estão sendo feitas, né? O que está acontecendo aqui e no mundo, que tu é a nossa porta, né, para o mundo, como nosso diretor de Relações Internacionais, assessor de Relações Internacionais. Então, sempre trazendo o que está acontecendo de ponta no mundo afora, trazendo essas experiências para cá, reforçando a atuação das universidades, os trabalhos científicos, mas com uma aplicação no dia a dia das pessoas. Essa popularização, né, essa forma de chegar até cada um, essa informação que precisa para que todo mundo seja essa referência dessa melhoria. A responsabilidade não é minha e de Ana Alicia, é de todos nós, e é assim que queremos compartilhar essa gestão da SBAL. Um outro processo também é se utilizar das múltiplas profissões, né? Não ficar só restrita ao engenheiro agrônomo, ao biólogo e ao engenheiro florestal. Nós precisamos de todo mundo nas suas áreas de atuação, entendendo, compreendendo isso e fazendo a sua parte no sentido de melhorar essas questões. Então, ela vai ser uma gestão muito voltada assim, para a contribuição de todos, para o reforço dessas representações estaduais, que foi uma iniciativa muito importante tomada pelo presidente Sérgio Chaves, quando estabeleceu coordenadorias estaduais, quer dizer, a SBAL chegando lá na ponta, né, com as pessoas que estão no dia a dia da comunidade. Um outro processo também, queremos reforçar muito um trabalho de promover audiências públicas por todo o Brasil, para que haja a compreensão da importância disso e a mobilização dos diversos segmentos que fazem parte da vida de uma cidade, para que todos se unam em prol da melhoria das condições de vida da cidade. Então, vai ser muito um trabalho assim, no sentido dele ser braços abertos, acolhedores e força de trabalho, né? Queremos estar presente em todos os espaços, assim como o presidente Sérgio Chaves foi um político das árvores incansável. Ele não mediu esforços
para levar o nome da SBAL em todos os espaços possíveis. Queremos furar a bolha só daqueles que sempre falam sobre árvores, expandir para aqueles que nunca tinham pensado sobre isso, né? Trazer outras tribos para junto de nós. Nós temos foi proposto agora nessa gestão um plano de comunicação e expansão da SBAL, que o nosso diretor de comunicação, o Ramis Teti, elaborou e eu estava trabalhando junto com ele. Nós vamos reforçar as ações desse plano e é nesse sentido. São braços que queremos unir com todos, nos agregar com todos os que já fazem parte, os novos e os diversos segmentos que tratam dos mais diversos assuntos, mas que têm que estarem pensando a questão das árvores das nossas cidades. Muito bem. Legal, Kathleen. Eu desejo muito sucesso para a nova diretoria da SBAL. Eu me coloco à disposição para aquilo que puder ajudar, que eu puder contribuir. E eu agradeço muito a sua participação, a sua fala, a sua participação contribuiu muito para esclarecer um pouco mais sobre a SBAL, sobre a arboricultura e sobre a importância de nós continuarmos militando, trabalhando em prol de áreas verdes e árvores cada vez melhores na nossa cidade. Muito obrigado, muito sucesso para vocês. Obrigado, Pedro. E só para encerrar, também não posso deixar de fazer um agradecimento especial para a minha universidade, a Unipampa, que tem apoiado muito, né, com a minha participação nessas atividades, fornecido instrumentos para que a gente possa desenvolver trabalhos e que agora, por esse processo de agregar outros segmentos, estamos em contato com a Rede Brasileira de Jardins Botânicos e na nossa universidade planejamos também implantar um jardim botânico e tudo isso é exatamente isso que nos mobiliza, né? Agregar cada vez mais parceiros nessa caminhada. Muito obrigado, muito sucesso para você. Obrigada, Pedro. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima. SBAL, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Patrimônio do Brasil.